Capítulo 11. A ajudinha de Hermione. Tal como Hermione previu, os períodos livres do sexto ano não eram as horas de abençoada descontração imaginadas por Rony, mas aquelas em que se tentava dar conta da vasta quantidade de deveres que eram passados. Não somente eles estavam estudando como se tivessem exames diariamente, mas as aulas em si estavam exigindo mais do que nunca. Harry mal entendia metade do que a professora McGonagall dizia ultimamente. Até Hermione precisava lhe pedir para repetir as instruções uma ou duas vezes. Por incrível que pudesse parecer, e para a raiva crescente de Hermione, de repente poções se tornou a matéria em que Harry se saía melhor, graças ao príncipe mestiço. Agora esperavam que os alunos realizassem feitiços não verbais, não apenas em defesa contra as artes das trevas, mas em feitiços e transfiguração também. Era frequente Harry olhar para os colegas na sala comunal, ou à hora das refeições, e constatar que o esforço os deixava púrpura, como se tivessem exagerado em um aperto você sabe onde, embora ele soubesse que, na realidade, estavam tentando realizar feitiços sem pronunciar os encantamentos em voz alta. Era um alívio ir para as estufas. Em herbologia, estavam lidando com plantas mais perigosas que nunca, mas pelo menos tinham permissão de xingar em voz alta, se um dos tentáculos venenosos os agarrasse inesperadamente pelas costas. Um dos resultados da enorme carga de trabalho e das horas frenéticas em que praticavam feitiços não verbais foi que Harry, Rony e Hermione não tinham arranjado tempo para visitar Hagrid até aquele momento. Ele parou de fazer refeições à mesa dos professores, um mau sinal, e nas poucas ocasiões em que tinham se encontrado nos corredores ou nos jardins, misteriosamente ele não os viu nem ouviu seus cumprimentos. Precisamos ir nos explicar, disse Hermione, olhando para a enorme cadeira vazia de Hagrid, à mesa dos professores, ao café da manhã do sábado seguinte. Hoje de manhã temos os testes de quadribol, lembrou Rony. E devíamos estar praticando o feitiço Água-Menti para o Flitwick. Mas, afinal, explicar o quê? Como é que vamos dizer a ele que detestávamos aquela matéria idiota? Não detestávamos, protestou Hermione. Fale por você, eu ainda não me esqueci dos explosivins, replicou Rony de mau humor. E vou dizer uma coisa, escapamos por pouco. Você não ouviu Hagrid falando daquele irmão dele. Se tivéssemos ficado, íamos acabar ensinando o Groupe a amarrar os cordões dos sapatos. Odeio essa história de não falar com o Hagrid, exclamou Hermione aborrecida. Iremos até lá depois dos testes de quadribol. Harry a tranquilizou. Ele também sentia falta de Hagrid, embora, como Rony, achasse que estavam melhor sem o Groupe em suas vidas. Mas, pelo número de pessoas que se inscreveram, os testes podem levar a manhã toda. Sentia-se ligeiramente nervoso com a ideia de enfrentar sua primeira tarefa como capitão. Não sei por que de repente a equipe ficou tão popular. Fala sério, Harry, impacientou-se Hermione. Não foi o quadribol que ficou popular, foi você. Você nunca foi tão interessante, e para ser sincera, nunca foi tão desejável. Rony engasgou com um pedaço grande demais de peixe salgado. Hermione lançou-lhe um olhar de desprezo e retomou a conversa com Harry. Agora todo mundo sabe que você esteve dizendo a verdade, não é? O mundo bruxo teve de admitir que você estava certo sobre o retorno de Voldemort e que realmente o enfrentou 2 vezes nos últimos 2 anos, e sobreviveu às 2. E agora estão chamando você de o eleito. Bem, fala sério, você não entende por que as pessoas estão fascinadas por você? De repente Harry começou a achar o salão principal muito quente, embora o teto ainda se apresentasse frio e chuvoso. E sofreu toda aquela perseguição do ministério que tentou passar a imagem de que você era instável e mentiroso. Ainda dá para ver as marcas das detenções em que aquela mulher maligna fez você escrever com o próprio sangue, mas você sustentou sua história. Ainda dá para ver as marcas deixadas pelos miolos que me agarraram no ministério. Olhe, disse Rony, sacudindo as mangas para cima. E não foi nada mal você ter crescido uns 30 centímetros no verão, concluiu Hermione, sem dar atenção a Rony. Eu sou alto, insistiu Rony ilogicamente. O correio coruja chegou, as aves mergulharam pelas janelas salpicadas de chuva, espalhando pingos de água em todo o mundo.
A maioria dos alunos estava recebendo mais correspondência que o normal. Pais ansiosos queriam saber notícias dos filhos, e por sua vez, tranquilizá-los de que tudo corria bem em casa. Harry não recebeu nada desde o início do trimestre. Seu único correspondente habitual agora estava morto, e embora ele tivesse alimentado esperanças de que Lupin fosse lhe escrever ocasionalmente, até ali tinha se desapontado. Ficou, portanto, muito surpreso, ao ver a alvíssima Edvige circular entre as corujas castanhas e cinzentas. A ave pousou diante dele trazendo um embrulho grande e quadrado. Um instante depois, um embrulho idêntico foi deixado à frente de Rony, esmagando sob o seu peso sua coruja minúscula e exausta, Pichitinho. Ah! Exclamou Harry abrindo o embrulho e encontrando um exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções enviado pela Floreios e Borrões. Que bom! Disse Hermione satisfeita. Agora você pode devolver aquele exemplar rabiscado. Ficou maluca. Não vou devolver nada. Olhe, estive pensando. Harry tirou o exemplar velho de dentro da mochila e deu um toque de varinha na capa, murmurando, de findo. A capa se soltou. Ele fez o mesmo com o exemplar novo. Hermione ficou escandalizada. Trocou então as capas, deu um toque de varinha em cada uma e disse, reparo. Ali estava o exemplar do príncipe, disfarçado de livro novo, e o exemplar novo da Floreios e Borrões, parecendo de segunda mão. Vou devolver o novo a Slughorn. Ele não pode se queixar. Custou 9 galeões. Hermione comprimiu os lábios, expressando sua raiva e desaprovação, mas foi distraída por uma terceira coruja que pousou à sua frente trazendo o exemplar do Profeta Diário. Abriu-o depressa e correu os olhos pela primeira página. Morreu alguém conhecido? Perguntou Rony num tom deliberadamente displicente. Fazia a mesma pergunta toda vez que a amiga abria o jornal. Não, mas houve novos ataques de dementadores, e uma prisão. De quem? Perguntou Harry, pensando em Bellatrix Lestrange. Stanislau Schumpeck, informou Hermione. Que? Exclamou Harry pasmo. Stanislau Schumpeck, condutor do popular transporte bruxo Noitibus, foi preso sob suspeita de atividades ligadas aos comensais da morte. O Sr. Schumpeck, 21 anos, foi detido ontem à noite após uma blitz na casa dos Clapham. O Lalau, comensal da morte. Admirou-se Harry, lembrando o rapaz espinhento que conheceu 3 anos antes. Nem pensar. Ele podia estar dominado por uma maldição impérios, argumentou Rony. Nunca se sabe. Parece que não, replicou Hermione, que continuava lendo. Diz aqui que ele foi preso depois que o ouviram conversar sobre os planos secretos dos comensais da morte em um bar. Ela ergueu a cabeça com uma expressão perturbada no rosto. Se estivesse mesmo dominado por uma maldição impérios, ele jamais ficaria por aí fofocando sobre os planos deles, não é? Pelo jeito, ele estava tentando fingir que sabia mais do que realmente sabia, falou Rony. Não foi ele que disse que ia ser ministro da magia quando estava paquerando aquelas veelas? Sim, foi, respondeu Harry. Não sei que brincadeira é essa de levarem o Lalau a sério. Provavelmente o ministério quer mostrar serviço, comentou Hermione franzindo a testa. As pessoas estão aterrorizadas. Você soube que os pais das gêmeas Patil querem que elas voltem para casa? E já tiraram Heloísa Midion da escola. O pai a levou ontem à noite. Que? Exclamou Rony arregalando os olhos para Hermione. Mas Hogwarts é mais segura do que a casa dos alunos. Tem de ser. Temos aurores e todos aqueles feitiços de proteção a mais. E temos Dumbledore. Acho que não temos Dumbledore o tempo todo, replicou Hermione muito baixinho, olhando para a mesa dos professores por cima do profeta. Você ainda não reparou? Na semana passada a cadeira dele esteve vazia tantas vezes quanto a de Hagrid. Harry e Rony olharam para a mesa dos professores. A cadeira do diretor estava de fato desocupada. Agora que parava para pensar, Harry não via Dumbledore desde a aula particular da semana anterior. Acho que ele saiu para resolver algum assunto na ordem, arriscou Hermione em voz baixa. Quero dizer, as coisas parecem bem sérias, não é? Harry e Rony não responderam,
mas Harry sabia que estavam pensando a mesma coisa. Aconteceu um incidente horrível na véspera. Tinham chamado Anna Abbott na aula de herbologia para lhe informar que a mãe foi encontrada morta. Desde então, não tinham mais visto a colega. Quando deixaram a mesa da Grifinória, 5 minutos depois, para ir ao campo de quadribol, passaram por Lila Brown e Parvati Patil. Harry, lembrando o comentário de Hermione de que os pais das gêmeas Patil queriam tirá-las de Hogwarts, não se surpreendeu ao ver as duas grandes amigas cochichando, aflitas. O que o surpreendeu foi ver Parvati de repente cutucar Lila, quando Rony emparelhou com elas, e Lila se virar e dar um enorme sorriso para o garoto. Rony piscou, e hesitante, retribuiu o sorriso. Instantaneamente, mudou o seu modo de andar, impertigando-se como um pavão. Harry resistiu à tentação de rir, lembrando que o amigo também se controlou quando Malfoy lhe quebrou o nariz. Hermione, no entanto, assumiu um ar frio e distante durante a descida para o estádio sob a chuva fria e nevoenta, e saiu para procurar um lugar nas arquibancadas, sem desejar boa sorte a Rony. Conforme Harry previu, os testes ocuparam a maior parte da manhã. Metade dos alunos da Grifinória parecia ter comparecido, desde os do primeiro ano, que seguravam nervosos uma seleção de horríveis vassouras velhas de escola, até os do sétimo, que, por serem muito mais altos que os demais, aparentavam um ar tranquilo e superior. Este último grupo incluía um rapaz robusto de cabelos duros que Harry imediatamente reconheceu do expresso de Hogwarts. A gente se encontrou no trem, no compartimento do velho Slug, disse ele confiante, destacando-se da multidão para apertar a mão de Harry. Cormac McLaggen, goleiro. Você não fez teste o ano passado, fez? Perguntou Harry, notando a corpulência de McLaggen e considerando que ele provavelmente bloquearia os 3 aros de gol sem sequer se mexer. Eu estava na ala hospitalar quando fizeram os testes, disse McLaggen, expressando segurança. Comi meio quilo de ovos de fada mordente para ganhar uma aposta. Certo, disse Harry. Bem, se puder esperar lá. Ele apontou para a lateral do campo, perto do lugar em que Hermione estava sentada. Pensou ter visto uma ligeira contrariedade perpassar a fisionomia de McLaggen, e ficou imaginando se o colega esperava um tratamento preferencial pelo fato de serem ambos favoritos do velho Sluguinho. Harry resolveu começar por um teste básico, pedindo aos candidatos para se dividirem em grupos de 10 e voarem uma vez em volta do campo. Foi uma boa decisão. Os 10 primeiros eram calouros e não poderia ter ficado mais claro que não estavam habituados a voar. Apenas um dos garotos conseguiu se manter no ar por mais de alguns segundos, e foi tal a sua surpresa que ele em seguida bateu em uma das balizas. O segundo grupo era formado por 10 das garotas mais bobas que Harry já encontrou na vida e que, quando ele apitou, simplesmente ficaram rindo demais e se agarrando umas nas outras. Entre elas, Romilda Vane. Quando mandou-a sair do campo, obedeceram muito contentes e foram sentar nas arquibancadas, de onde ficaram perturbando todo mundo. O terceiro grupo engavetou na metade da volta em torno do campo. A maior parte do quarto grupo não tinha trazido vassouras. O quinto grupo era formado por alunos da Lufa-Lufa. Se tiver mais alguém aqui que não seja da Grifinória, berrou Harry, que estava começando a se sentir seriamente aborrecido. Por favor, se retire agora. Fez-se silêncio e logo 2 aluninhos da Corvinal saíram correndo do campo, abafando risadinhas. Depois de 2 horas, muitas reclamações e vários acessos de raiva, um deles envolvendo uma Come 260 acidentada e vários dentes partidos, Harry descobriu 3 artilheiros. Kate Bell, que voltava ao time após um excelente teste, uma novata, Demelza Robbins, particularmente ágil em se desviar de balaços, e Gina Weasley, que voou melhor que todos os candidatos, e de quebra, marcou 17 gols. Harry, embora satisfeito com suas escolhas, ficou rouco de tanto gritar com os muitos descontentes, e agora estava enfrentando batalha semelhante com os batedores recusados. Esta é a minha decisão final, e se não desimpedirem o campo para os goleiros, vou azarar todos vocês, urrou ele. Nenhum dos batedores selecionados possuía a antiga genialidade de Fred e George, mas Harry ficou razoavelmente satisfeito. Jaquito Peaques, um terceiranista baixo,
mas de peito largo que conseguiu fazer um galo do tamanho de um ovo na nuca de Harry, batendo um balaço com ferocidade, e Cadu Cote, que parecia franzino mas tinha boa pontaria. Eles agora tinham ido se reunir aos outros nas arquibancadas para acompanhar a seleção do último membro da equipe. De propósito, Harry deixou o teste dos goleiros para o fim, na esperança de ter um estádio menos cheio e menos pressão sobre os envolvidos. Infelizmente, porém, todos os candidatos recusados e um bom número de pessoas que apareceu para assistir aos testes depois de um demorado café da manhã, tinham engrossado a multidão, agora maior que nunca. Quando um goleiro voava até as balizas, a multidão incentivava ou vaiava com igual disposição. Harry olhou para Rony, que não conseguia controlar seu nervosismo. Teve esperança de que a vitória na partida decisiva do semestre anterior o curasse, mas agora via que não. Um delicado tom de verde coloria o rosto do amigo. Nenhum dos primeiros 5 candidatos pegou mais de 2 gols cada. Para grande desapontamento de Harry, Cormac McLaggen defendeu 4 dos 5 lançamentos. No último, no entanto, voou exatamente na direção oposta. A multidão riu e vaiou, e o rapaz voltou para o chão rangendo os dentes. Rony parecia prestes a desmaiar, quando montou a sua Clans V Ponzi. Boa sorte! Gritou uma voz das arquibancadas. Harry se virou esperando ver Hermione, mas era Lila Brown. Ele teria gostado muito de tapar o rosto com as mãos, como fez a garota pouco depois, mas achou que, como capitão, devia demonstrar um pouco mais de coragem, e preparou-se para assistir ao teste de Rony. Não precisava ter se preocupado. O amigo defendeu 1, 2, 3, 4, 5 penalidades seguidas. Feliz e se contendo a custo para não fazer coro aos gritos da multidão, Harry se voltou para McLaggen para lhe comunicar que, infelizmente, Rony venceu, mas deparou com a cara vermelha do rapaz a centímetros da sua. Recuou rápido. A irmã dele não se empenhou de verdade, disse McLaggen em tom de ameaça. Havia uma veia latejando em sua têmpora, como a que Harry muitas vezes admirou no tio Walter. Ela facilitou para o irmão. Besteira, replicou Harry friamente. Esse foi o que ele quase perdeu. McLaggen chegou mais perto de Harry, que desta vez enfrentou-o. Me dá outra chance. Não, você teve a sua chance. Defendeu 4. Rony defendeu 5. Rony é o goleiro. Ele conquistou o lugar honestamente. Saia da minha frente. Harry pensou por um momento que o rapaz fosse lhe dar um soco, mas ele se contentou em fazer uma careta e se afastou, enfurecido, aparentemente vociferando ameaças para o ar. Quando Harry se virou, encontrou a nova equipe sorrindo para ele. Parabéns, disse rouco. Vocês voaram realmente bem. Você foi genial, Rony. Desta vez era realmente Hermione que vinha correndo das arquibancadas. Harry viu Lila sair do campo com Parvati, com uma expressão mal-humorada no rosto. Rony parecia extremamente prosa e até mais alto do que o normal, ao se virar sorrindo para a equipe e para Hermione. Depois de marcar o primeiro treino para a quinta-feira seguinte, Harry, Rony e Hermione se despediram do resto da equipe e se dirigiram à casa de Hagrid. Um sol aguado tentava romper as nuvens, agora que finalmente parava de chuviscar. Harry sentia muita fome. Esperava que houvesse alguma coisa para comer na casa de Hagrid. Pensei que ia perder o 4º pênalti, comentou Rony contente. Foi um arremesso esperto da Demelza, você viu, com um ligeiro efeito. Foi, você foi magnífico, disse Hermione, parecendo achar graça. Fui melhor que o McLaggen, disse ele em tom muito satisfeito. Vocês viram ele saindo na direção oposta no 5º? Parecia que tinha sido confundido. Para surpresa de Harry, Hermione ficou muito vermelha ao ouvir isso. Rony não notou. Estava ocupado demais descrevendo carinhosamente cada uma das penalidades em detalhe. O enorme hipogrifo cinzento, bicuço, estava amarrado à frente da cabana de Hagrid.
Bateu o afiadíssimo bico quando os garotos se aproximaram virando a cabeçorra para eles. Nossa! Exclamou Hermione nervosa. Ele ainda dá medo, não acham? Fala sério, você já montou nele, disse Rony. Harry se adiantou e fez uma profunda reverência para o hipogrifo, mantendo contato visual com o animal, sem piscar. Segundos depois, Bicuço se curvou também. Como vai indo? Perguntou Harry em voz baixa, aproximando-se para acariciar as penas de sua cabeça. Sente falta dele? Mas você está bem aqui com o Hagrid, não é verdade? Oi, gritou uma voz. Hagrid saiu de um canto da cabana usando um grande avental florido e trazendo um saco de batatas na mão. Seu enorme cão, Canino, que o acompanhava de perto, deu um tremendo latido e avançou para os garotos. Para trás! Ele vai comer seus dedos. Ah, são vocês! Canino cumprimentava Hermione e Rony aos pulos, tentando lamber suas orelhas. Hagrid parou, olhou-os por uma fração de segundo, e depois virou as costas e entrou na cabana batendo a porta. Não! Exclamou Hermione, apreensiva. Não se preocupem, disse Harry mal-humorado, indo até a porta e batendo com força. Hagrid, abre, queremos falar com você. Não houve resposta dentro da casa. Se você não abrir a porta, vamos arrombá-la, ameaçou Harry puxando a varinha. Harry, exclamou Hermione chocada. Não é possível. É, sim, retrucou Harry. Cheguei para trás. Mas, antes que pudesse continuar a falar, a porta se escancarou e Hagrid surgiu com um ar agressivo, e apesar do avental florido, decididamente assustador. Sou um professor, urrou para Harry. Um professor, Potter. Como se atreve a ameaçar arrombar minha porta? Peço desculpas, senhor, disse Harry, sublinhando a última palavra enquanto guardava a varinha no bolso interno das vestes. Hagrid pareceu confuso. Desde quando você me chama de senhor? Desde quando você me chama de Potter? Muito esperto, rosnou Hagrid. Muito engraçado. Ganhou, não é? Muito bem, então entrem, seus ingratinhos. Resmungando sombriamente, ele recuou para deixá-los passar. Hermione entrou depressa atrás de Harry, muito assustada. Então, disse Hagrid rabugento, enquanto Harry, Rony e Hermione se sentavam à sua enorme mesa de madeira. Canino descansou imediatamente a cabeça no joelho de Harry, babando-lhe as vestes. O que foi? Sentiram pena de mim? Concluíram que eu estava solitário ou outra coisa qualquer. Não, retorquiu Harry. Queríamos ver você. Sentimos saudades de você, disse Hermione, trêmula. Sentiram saudades, foi? Perguntou Hagrid, bufando. Tá bem. Ele andou pisando forte pela casa, preparando chá em sua enorme chaleira de cobre, entre resmungos. Por fim, bateu na mesa, diante dos garotos, 3 canecas, verdadeiros baldes, cheias de chá escuro, e um prato de bolinhos duros com frutas secas. A fome de Harry era suficiente até para encarar a comida de Hagrid, e ele se serviu logo. Hagrid, arriscou Hermione timidamente, quando ele veio se sentar à mesa e começou a descascar batatas com uma violência tal que sugeria que cada uma lhe tivesse feito uma grande afronta. Nós queríamos continuar a estudar trato das criaturas mágicas, sabe? Hagrid deu outro enorme bufo pelo nariz. Harry pensou ter visto algumas melecas irem parar nas batatas e intimamente agradeceu que não fosse ficar para jantar. Queríamos, sim, insistiu Hermione. Mas não conseguimos encaixar sua matéria nos nossos horários. Sim, sei, tornou a concordar Hagrid. Houve um estranho ruído de sucção e todos se viraram para olhar. Hermione deixou escapar um gritinho, e Rony saltou da cadeira, deu a volta à mesa e foi examinar uma barrica a um canto, em que tinham acabado de reparar. Estava cheia de bichos que se contorciam e lembravam larvas de 30 centímetros de comprimento, brancas e viscosas. Que é isso, Hagrid? Perguntou Harry,
tentando parecer interessado em vez de enojado, mas largando seu bolinho. Vermes gigantes, respondeu ele. E quando eles crescem viram? Indagou Rony, apreensivo. Não viram nada. Comprei esses para alimentar Aragog. E inesperadamente, ele caiu no choro. Hagrid, exclamou Hermione, levantando-se e contornando a mesa para evitar a barrica e abraçar o amigo pelos ombros trêmulos. O que aconteceu? Hagrid engoliu em seco, seus olhos de besouro vertendo lágrimas ao mesmo tempo que enxugava o rosto com o avental. Aragog, acho que está morrendo. Ficou doente no verão e não melhorou. Não sei o que vou fazer se ele... Estamos juntos há tanto tempo. Hermione deu palmadinhas carinhosas no ombro de Hagrid, parecendo completamente perdida, sem saber o que dizer. Harry sabia como ela estava se sentindo. Já tinha visto Hagrid presentear um dragão bebê feroz com um ursinho de pelúcia, já o tinha visto ninar enormes escorpiões com sugadores e ferrões, tentar argumentar com o brutamontes estúpido que era seu irmão, mas esta agora talvez fosse a sua fantasia com monstros mais incompreensível, Aragog. A gigantesca aranha falante que morava no âmago da Floresta Proibida e da qual ele e Rony tinham escapado por um triz fazia 4 anos. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Perguntou Hermione, desconsiderando os frenéticos acenos de cabeça e caretas de Rony. Acho que não, Hermione, respondeu Hagrid com a voz sufocada, tentando conter o dilúvio de lágrimas. Sabe, o resto da tribo, da família de Aragog, está ficando meio esquisita, agora que ele está doente, meio intratável. Sei, acho que conhecemos um pouco esse lado deles, insinuou Rony. Acho que não seria seguro para ninguém, a não ser eu, se aproximar da colônia neste momento, concluiu Hagrid, assoando o nariz com força no avental e levantando a cabeça. Mas obrigado pelo oferecimento, Hermione, significa muito. Depois disso a atmosfera ficou bem mais leve, porque ainda que Harry e Rony não tivessem manifestado a menor disposição de levar os gigantescos vermes para a aranha assassina e gargantuélica, Hagrid pareceu acreditar que teriam gostado de fazê-lo, e voltou ao seu natural. Eu sempre soube que vocês teriam dificuldade em me encaixar nos seus horários, disse rouco, servindo-os de mais um pouco de chá. Mesmo que requisitassem vir a tempos, o que não poderíamos ter feito, explicou Hermione. Destruímos o estoque inteiro de viratempos do ministério quando estivemos lá no verão. Deu no Profeta Diário. Então, não tinha jeito de encaixar. Desculpe eu ter sido. Entendem, andei muito preocupado com Aragog, e me passou pela cabeça que se o professor fosse a Grubbleplank. Ao que os 3 afirmaram categórica e mentirosamente que a professora Grubbleplank, que substituiu Hagrid algumas vezes, era uma péssima professora. Em consequência, quando se despediram, ao anoitecer, Hagrid parecia muito contente. Estou morto de fome, disse Harry depois que a porta se fechou e eles saíram apressados pelos jardins escuros e desertos. Ele largou o bolinho duro quando ouviu um ruído agourento de rachadura em um dente molar. E tenho aquela detenção com o Snape hoje à noite. Não vai sobrar muito tempo para jantar. Quando chegaram ao castelo, viram Cormac McLaggen entrando no salão principal. O garoto fez 2 tentativas de passar pelas portas. Na primeira, ricocheteou no portal. Rony meramente riu, pretensioso, e entrou no salão atrás do colega, mas Harry pegou Hermione pelo braço e a fez parar. O que foi? Exclamou ela em tom defensivo. Se alguém me perguntasse, disse ele em voz baixa, eu diria que pelo visto McLaggen foi confundido. E ele estava bem diante do lugar em que você se sentou. Hermione corou. Tudo bem, fiz isso, sim, sussurrou ela. Mas você devia ter ouvido o que ele estava falando de Rony e Gina. De qualquer modo, ele é genioso. Você viu a reação dele quando não entrou para a equipe. Você não ia querer um jogador assim. Não, suponho que não. Mas não foi uma desonestidade, Hermione? Quero dizer, você é monitora, não é? Calado, protestou ela, fazendo-o rir. O que é que vocês 2 estão fazendo? Quis saber Rony, reaparecendo à porta do salão principal, desconfiado. Nada,
Responderam os dois juntos, apressando-se a seguir Rony. O cheiro do rosbife fez o estômago de Harry doer de fome, mas não tinham chegado a dar 3 passos em direção à mesa da Grifinória quando o professor Slughorn apareceu, bloqueando seu caminho. Harry, exatamente a pessoa que eu queria ver, cumprimentou o professor cordialmente com seu vozeirão, enrolando as pontas dos bigodes de leão marinho e empinando a enorme barriga. Eu estava na esperança de encontrá-lo antes do jantar. Que é que você me diz de fazer uma pequena ceia nos meus aposentos? Vamos dar uma festinha com meia dúzia de astros e estrelas em ascensão. Estarão lá o McLaggen, o Zabini e a encantadora Melinda Bobbin. Não sei se você a conhece. A família é proprietária de uma grande cadeia de farmácias, e naturalmente, gostaria muito que a senhorita Grande me desse o prazer de comparecer também. Slughorn fez uma breve reverência para Hermione ao concluir. Era como se Rony não estivesse presente. O professor nem olhou para ele. Não posso ir, apressou-se a dizer Harry. Tenho de cumprir uma detenção com o professor Snape. Ai! Exclamou Slughorn com uma cômica expressão de desapontamento. Que pena, eu estava contando com você. Bom, então vou dar uma palavrinha com Snape explicando a situação. Tenho certeza de que conseguirei convencê-lo a adiar a detenção. Vejo vocês dois mais tarde. E saiu rápido do salão. Ele não tem a menor chance de convencer Snape, comentou Harry, assim que o professor se afastou o suficiente para não ouvir. Essa detenção já foi adiada uma vez. Snape fez um favor a Dumbledore, mas não fará a mais ninguém. Eu gostaria que você fosse. Não quero ir sozinha, disse Hermione ansiosa. Harry sabia que ela estava pensando em McLaggen. Duvido que você fique sozinha. Gina provavelmente será convidada, retorquiu Rony, que não aceitou de boa vontade o fato de ter sido ignorado por Slughorn. Depois do jantar, os 3 voltaram à torre da Grifinória. A sala comunal estava apinhada, porque a maioria dos alunos já tinha terminado o jantar, mas os garotos conseguiram arranjar uma mesa desocupada e se sentaram. Rony, que ficou mal-humorado desde o encontro com Slughorn, cruzou os braços e ficou olhando para o teto de testa franzida. Hermione apanhou um exemplar do Profeta Vespertino que alguém largou em uma cadeira. Alguma notícia nova? Perguntou Harry. Nova mesmo, não. Hermione abriu o jornal e passou os olhos pelas páginas internas. Olhe, o seu pai está aqui, Rony, mas não é nada de ruim, acrescentou depressa, porque o garoto olhou assustado. Só diz que ele foi visitar a casa dos Malfoy. A segunda busca na residência dos Comensais da Morte aparentemente não produziu resultados. Arthur Weasley, da Seção para Detecção e Confisco de Feitiços Defensivos e Objetos de Proteção Forjados, diz que sua equipe agiu em função de uma informação confidencial. Foi minha, disse Harry. Contei a ele na estação de King's Cross sobre o Malfoy e aquela coisa que ele estava tentando fazer o Borgin consertar. Bom, se não está na casa deles, então Malfoy deve ter trazido tal objeto para Hogwarts. Mas como poderia ter feito isso, Harry? Perguntou Hermione, baixando o jornal, surpresa. Todos fomos revistados quando chegamos, não é? Você foi? Admirou-se Harry. Eu não. Claro que você não foi. Esqueci que chegou mais tarde. Bem, Filch fez uma varredura em todos nós com sensores de segredos quando pisamos no saguão de entrada. Qualquer objeto das trevas teria sido encontrado. Sei que ele confiscou uma cabeça mumificada do Crabbe. Então, Malfoy não pode ter trazido nada perigoso. Momentaneamente desarmado, Harry ficou apreciando Gina brincar com Arnaldo, o mini Puff, até poder contornar aquela objeção. Então alguém mandou o objeto por correio coruja. A mãe ou outra pessoa qualquer. Todas as corujas estão sendo verificadas também, replicou Hermione. Foi o que Filch nos disse quando estava enfiando aqueles sensores em todo lugar ao seu alcance. Realmente atordoado, Harry não encontrou o que dizer. Parecia não haver meios de Malfoy ter trazido um objeto perigoso ou das trevas para a escola. Ele olhou esperançoso para Rony, que estava sentado de braços cruzados, olhando para Lila Brown. Você consegue pensar em algum meio de Malfoy? Esquece,
Harry, disse Rony. Escute aqui, não é minha culpa que Slughorn só tenha convidado nós dois para essa festinha idiota. Nem queríamos ir, sabe? Exclamou Harry se irritando. Bom, como não sou convidado para festa nenhuma, retrucou Rony se levantando, acho que vou dormir. E saiu mal-humorado em direção à porta do dormitório dos garotos, deixando Harry e Hermione de olhos arregalados. Harry chamou a nova artilheira Demelza Robbins, aparecendo de repente ao seu lado. Tenho um recado para você. Do professor Slughorn? Perguntou Harry, esticando-se esperançoso. Não, do professor Snape. Harry desapontou-se. Ele manda dizer para você ir ao escritório dele às 8h30 para cumprir sua detenção. Não interessa quantos convites para festas você tenha recebido. E ele quer que você saiba que vai separar vermes bons dos podres para serem usados na aula de poções. E diz também que não precisa levar luvas de proteção. Certo, disse Harry chateado. Muito obrigado, Demelza.